Será que vale a pena servir a Deus? Talvez este tenha sido o questionamento de muitas pessoas, ou tem sido o questionamento de muitas pessoas. No mundo materialista em que nós vivemos, um mundo de oportunistas, um mundo onde as pessoas estão buscando proveito para si mesmo, buscando as suas coisas, os seus projetos, os seus objetivos, idealizar seus sonhos, o que não é errado, tá, abençoado? Mas neste mundo de ansiedade, de corre-corre, de labuta, sabe, de trabalho, de estudo, de dedicação, de busca por uma qualidade melhor de vida, eu tenho certeza que muitas pessoas acabam se perdendo na caminhada com Deus. Você pode até discordar de mim porque você conhece a graça e diz: não, mas o Espírito habita em mim, eu sou templo do Espírito. Não me venha com essa desculpa de quem não tem se envolvido, de quem não tem, de fato, buscado uma convivência, um relacionamento e uma vida pautada no Evangelho. Porque tem muitas pessoas usando essas desculpas. Por que desculpas? Porque estão se apropriando apenas no sentido de que nós somos templo do Espírito e de que Deus habita em nós e de que salvação eterna não se perde. Estão entrando em uma zona de conforto, de acomodação ou de relaxamento mesmo, a ponto das pessoas estarem enfiando os pés pelas mãos, sabe? Vivendo de qualquer forma, não que a forma que você venha viver venha decretar a sua salvação, não é nada disso. Mesmo porque a vida eterna não depende de obras, não depende de mérito de homem, não depende daquilo que eu fiz ou deixo de fazer, mas daquilo que o Pai fez. Mas eu me refiro, abençoado, a uma vida dentro desse contexto de reino de Deus, uma vida dentro desse contexto de estar cheio do Espírito, uma vida dentro desse contexto de estar vivendo a comunhão com Deus mediante a sua palavra, a estar tendo um padrão de vida, um caráter que a palavra te dá esse respaldo para você viver e não usando de uma liberdade em Cristo para estar dando ocasião à carne, mas de fato aproveitando as oportunidades para servir uns aos outros em amor. Então nessa ansiedade, nesse desespero, nessas buscas intermináveis, porque aqui na Terra, meus amados, nós sempre iremos buscar, procurar, sabe, se atualizar, melhorar, e muitas pessoas têm aquela velha esfarrapada desculpa: eu estou sem tempo, mas sem tempo para Deus? Sem tempo para um relacionamento, um comprometimento com Deus? Sem tempo para ter um momento de meditação, de confissão de fé, sabe, de uma retrospectiva da tua vida, de tudo que você fez, onde você errou e qual o ponto que você precisa melhorar, o que é que você precisa fazer para estar de fato vivendo uma vida por fé e agradando o autor e consumador da mesma? Então eu tenho um irmão que ele diz assim: na verdade, irmão Elcio, não é falta de tempo, é falta de prioridade, porque todo mundo tem as suas prioridades, e às vezes, nesse sentido de Deus, das coisas espirituais concernente ao reino, as pessoas não priorizam tanto. Porque quando as pessoas priorizavam no sistema religioso, e por que as pessoas estão priorizando, entre aspas, no sistema religioso, no fundo tem um pouco de medo, insegurança, sabe, ganância: eu vou fazer porque Deus vai me dar, eu vou fazer porque Deus vai me prosperar. Ou a questão do medo: eu vou fazer para não perder a minha salvação, eu vou fazer para o diabo não entrar na minha vida. Então é isso que está dominando e pervertendo, né, os corações dos filhos de Deus, porque é a base do medo, é a base da imputação, é a base da cobrança. Mas nós que conhecemos o Evangelho da Graça, onde este Evangelho promove em nós descanso, paz, onde ele promove em nós uma verdadeira sabedoria que vem do alto,
Muitas vezes nós deixamos um pouco de lado, porque afinal de contas eu tenho tantas coisas a fazer. E a pergunta é, e este é o tema, vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena eu me abdicar das minhas paixões carnais, das minhas vontades, das minhas inclinações? Vale a pena eu reduzir o meu eu ao nada para que de fato ele cresça em mim? Vale a pena eu diminuir para que ele cresça? Vale a pena eu levar, da minha cara, minha face à tapa, a oferecer o outro lado por causa do temor do Evangelho? Infelizmente, na vida de muitas pessoas, para nossa vergonha, não. Porque tem muitas pessoas que se dizem de Deus, se dizem estar em graça, mas a gente sabe, abençoado, que o pavio curto, o temperamento explosivo impede de demonstrar e manifestar este Cristo maravilhoso, esta graça maravilhosa que nós temos, sabe? E eu sei que ainda vão usar, mas isso aqui é a carne para nada presta, é o Espírito que é salvo, e daí? O Espírito é salvo, mas você está em um corpo onde, juntamente com este Espírito, deve glorificar a Deus. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque aos 18 anos que eu vivi no sistema religioso, ele não pode dar um melhor testemunho em termos de temor, em termos de testemunho ao próximo. Ele não pode superar a graça, não. A graça de Deus, ela me trouxe libertação, ela me trouxe paz, ela me trouxe descanso, ela me trouxe sabedoria, mas não usar dessa sabedoria, não usar dessa liberdade como capa de malícia para dar ocasião à carne, mas de fato resplandecer esta glória. E esta glória, ela vai ser eminente na vida daquele que pratica o Evangelho, não daquele que acredita no Evangelho, daquele que vive o Evangelho, não daquele que crê no Evangelho. Eu quero usar uma passagem aqui lá no Antigo Pacto, no Salmo 73, o salmista Asaf, olha que interessante, parece que ele entrou em um estágio de decepção, de frustração, e acho que não está valendo mais a pena, olha lá. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele vai dizendo 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha que interessante. O salmista Asaf, ele diz no 3, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afadigados como outros homens. 6. Pelo que a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como um adorno. Versículo 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu coração volta aqui, as águas do copo cheia lhes espremem. Dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios. Todos desviam e estão sempre em insegurança e se aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenham purificado o meu coração. Olha que interessante, abençoado. Versículo 13. Na verdade, em vão tenham purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado na minha manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei de sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadios. Tu
os lanças em destruição. O interessante é que o salmista Asaf, ele começa a olhar para a vida dos ímpios e ele vê prosperidade nos ímpios, ele passa a ter inveja dos ímpios, ele passa a desejar o caminho dos ímpios e depois ele começa a dizer, vale a pena servir a Deus? Em vão tenho purificado o meu coração, em vão tenho lavado as minhas mãos com águas limpas. Em vão ele está dizendo, não vale a pena. Todo o meu esforço e a minha dedicação não para obter uma salvação, não é disso que Asaf está falando. Mas para manter uma comunhão com Deus, ele está dizendo todo o meu esforço, toda a minha dedicação tem sido em vão. Porque os ímpios prosperam, porque os ímpios estão se enriquecendo, porque os ímpios, nem na sua morte, eles sofrem. E nós estamos aqui, entre aspas, nos dedicando, buscando, nos relacionando com Deus, vivendo a graça de Deus, mas parece que as coisas não fluem. Ah, irmão Elcio, eu estou vivendo a graça de Deus, eu creio na graça de Deus, eu assisto você direto, eu assisto o irmão André, eu assisto o irmão Geraldo, eu assisto o irmão Cristiano, eu assisto todo mundo que prega a graça, então eu creio na graça de Deus. Ah, mas está me faltando isso, está me faltando saúde, está me faltando aquilo, sabe? Eu já perdi até o desejo, eu não quero saber mais de evangelho, eu vou seguir minha vida de qualquer jeito, eu vou chutar o pau da barraca, porque parece que tem sido em vão. Esse foi o pensamento que estava no coração de Asaf. Tem sido em vão servir a Deus. Eu já ouvi pessoas, esta graça não adianta nada, esta graça não presta, eu creio nessa graça, mas eu não estou vendo a minha vida mudando. Quem tem que mudar é você pela graça, e não a graça mudar para você. É você que tem que se adaptar à graça, e não a graça se adaptar a você. Foi você que foi chamado à graça, não a graça chamado para você. Então somos nós que temos que nos enquadrar nesse contexto da graça de Deus. E deixar de murmurar, como disse o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios, primeira carta no capítulo 10, como aquele povo que murmurava no deserto e pereceu pelo destruidor. Então, abençoados, reflita nessa palavra. Será que é em vão você servir a Deus? É claro que não, abençoados. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, se esperarmos de Cristo... Não, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo disse, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, Paulo diz o seguinte, é necessário que haja heresia entre vós, para que os que são sinceros se manifestem. Então, usando esses dois textos aqui, 1 Coríntios 15, 19. Se procurarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais desprezíveis, mais miseráveis de todos os homens. Se eu procuro em Cristo apenas encher minha geladeira, encher meu bolso, satisfazer o meu ego, eu sou mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios 11, 19. É necessário que haja heresia entre vós para que os verdadeiros se manifestem no meio de vocês. Então, quem são os hereges? Aqueles que vão abrir mão da graça de Deus, ou aqueles que abrem mão de Deus, aqueles que abrem mão da fé, ou aqueles que se apostatam da fé para viver as suas próprias paixões e as suas próprias vontades. Aqueles que desprezam, diz assim no seu coração, não vale a pena. Em vão eu tenho purificado a minha mente, o meu coração, em vão eu tenho lavado as minhas mãos, em vão eu tenho falado desta graça, em vão eu tenho vivido desta graça, em vão eu tenho ouvido esta graça. Na verdade, isso aí é mais uma religião, na verdade é mais uma doutrina, porque nada muda na minha vida, porque... Ô, herege! Para de pensar nas coisas de Deus apenas para se beneficiar aqui na terra. Marta, Marta, por que estás ansiosa com tantos afazeres? Uma só é necessária e Maria escolheu a melhor parte. Não é em vão ouvir a voz do Espírito. Não endureçais o teu coração quando ouvirdes a voz do teu Deus. Não tem sido em vão. Outra passagem interessante se encontra lá em Malaquias, no capítulo 1. Olha lá, Malaquias, no capítulo 1. Olha o que aconteceu aqui em Malaquias, capítulo 1. Versículo 2 em diante. Olha lá.
Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú o irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Versículo 4, Malaquias 1:4. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão terra de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Agora olha o versículo, principalmente 5 e 6. E os vossos olhos verão, e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Agora, olha o versículo 6 do capítulo 1 de Malaquias. O filho honrará o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, aonde é que está o temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. E aí eles continuavam levando animal cego, animal manco, animal doente para sacrificar dentro daquele pacto, dentro daquele contexto pactual. Mas, resumindo, trazendo como uma lição para as nossas vidas, os sacerdotes estavam cansados. Sabe? Não vale a pena servir a Deus. Desprezando o altar. Hoje tem muita gente desprezando a graça de Deus. Sabe? Desprezando lá aquilo que era de mais importante para aquele povo. Muitas pessoas dizem, a minha maior riqueza é Deus. Mas não desfruta desta riqueza, não transmite essa riqueza, não vive esta riqueza, mas fala desta riqueza. Parece que a palavra de Mateus 23, fariseus hipócritas, se encaixa perfeitamente em muitos de nós que estamos em graça. Eu falo nós para não dizer aqui que eu estou lançando para o outro. Não, eu falo por nós. Porque cada um deve analisar se de fato estamos vivendo esta maravilhosa graça. Paulo disse, examinais a vós mesmos se permaneceis na fé. Então aqueles sacerdotes estavam cansados. Não vale a pena servir a Deus. Desprezava o altar, assim como Asaf estava desprezando, sabe, ignorando, porque ele dizia que não vale a pena purificar o coração e lavar as mãos na inocência. Por quê? Porque ele olhava para o ímpio e ele dizia, não acredito, mas eu me dedico tanto, mas eu me esforço tanto, aí estou vendo aquele ali que não fez nada, que pelo contrário, zomba de Deus, blasfêmia de Deus, mas parece que está tudo bem na vida dele. Mas o chamado em graça foi para você. O chamado em graça foi para nós que o Pai dos Espíritos abriu os olhos. Então essa responsabilidade é minha e é sua. Olha o que o apóstolo Paulo disse também, e eu encerro aqui, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, olha lá, Romanos, capítulo 12, olha lá, capítulo 12, versículo 11 e 12, ele diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, persevere na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmo.
E ele vai dizer, procurai a paz com todos, principalmente quando depender de você. Então, queridos, observe que o chamado em graça é para a gente viver esta graça. E não conhecer tecnicamente falando. Não desfrutar de um conhecimento, mas não aplicar na vida como um filho de Deus. Como disse Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como ele vos amou. Fique aqui com essa reflexão. Graça e paz, graça eterna, e até o nosso próximo encontro. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena servir por meio desta graça? Vale a pena, abençoado. Não deixe, altivez, sofisma, as paixões carnais e as ocupações da vida roubar essa preciosidade que é, esta bênção que é a graça de Deus, o conhecimento do Evangelho do Cristo ressuscitado na sua vida. Graça e paz, graça eterna.